Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Minuto da Restauração e diante de muitas perguntas, dúvidas que quem está passando por um deserto, por uma separação tem, a que mais me pergunta é, em caso de adultério, eu posso me casar de novo? Bem, eu vou te dar a resposta, mas não contente-se com ela. Espere até o final do vídeo. Se teu marido, tua esposa, adulterou, traiu você ou chegou até a casar, namorar com outra pessoa, você não pode se casar de novo. Mas calma, não contente-se com essa resposta. Eu vou te explicar à luz da Bíblia o porquê. Quando nós olhamos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos na Bíblia nenhuma referência que possibilite um segundo casamento. Agora, antes de você mencionar, mas e Davi, e Abraão, e Jacó? Calma. Uma coisa é um segundo casamento, tá? Outra coisa é a poligamia, que é um casamento com mais de duas pessoas. Ambos a Bíblia não aprova, tá? Nem um casamento poligâmico, nem um segundo casamento. Isso na Bíblia você não aceita aprovação para isso. Quando nós vemos o casamento poligâmico na Bíblia, nós sempre vemos consequências drásticas na vida desse casal. Não sei se pode dizer casal, né? Porque não é só dois, mas nesse casamento. Então, você viu esse problema no caso de Abraão, você teve esse problema no caso de Jacó, você teve problema no casamento e na vida de Davi, de Salomão e por aí vai. Mas não é porque está na Bíblia que isso é legítimo e que, de fato, é uma recomendação. Então, nós temos na Bíblia atos de pessoas que cometem pecados, que têm um estilo de vida contaminado pela influência de outros povos, principalmente no Antigo Testamento, que Deus, por vezes, mandou profetas repreendendo essas ações, mas não é porque algumas pessoas cometeram esse ato que Deus aprova esse ato. Então, o casamento poligâmico, você tem no Éden Deus criando um homem e uma mulher e formando o modelo do casamento. Antes de existir nação de Israel, antes de existir o pecado, esse foi o molde que Deus criou. Quando você pega, já no Novo Testamento, palavras, conselho de Paulo, quando ele fala de um líder da igreja, ele diz assim que o líder, que o diácono, que o ancião, que o presbítero, ele seja homem de uma só mulher. Ou seja, agora, passado todo esse período de influência pagã, passado o período de Cristo, a recomendação volta-se conforme era nos princípios do Éden, que um homem seja de uma só mulher e uma mulher de um só homem. Ponto final. Então, casamento poligâmico é bem clara essa situação. E casamento poligâmico não é segundo casamento, tá? Então não confunda isso. Agora, do segundo casamento, o que muitas pessoas questionam do adultério é numa passagem lá em Mateus 19, quando Jesus é questionado a respeito da lei do divórcio que Moisés instituiu para a nação de Israel. E em um determinado momento, Jesus ele fala assim que aquele que repudiar sua esposa, que não seja por causa de adultério, comete pecado, né? Tá bom, mas vamos entender uma coisa. Primeira coisa, e eu já vou ler o texto para vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus ele está no contexto da lei do divórcio de Moisés, tá? Lei do divórcio de Moisés. Esse é o contexto. E isso é importantíssimo você ter em mente pelo que nós vamos ler aqui. Ó. Em Mateus, no capítulo 19, depois que os fariseus questionam, né, ele diz assim, a partir do verso 4. Não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Ponto final. Jesus, acerca do divórcio, ele já fez essa referência, perguntando, Senhor, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus já resume a situação.
Ele fala assim, olha, Deus criou homem e mulher, eles se unem e o que Deus uniu, o homem não separe. Ponto final. Então esse negócio de divorciar, repudiar a mulher, separar, não existe. Mas aí eles continuaram. Eles falaram assim, então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e mandar a mulher embora? Agora Jesus respondeu, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual, pelo menos na minha versão traz imoralidade sexual, em algumas versões traz adultério, tá? Outras trazem prostituição. E se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Isso daqui é interessante porque quando Jesus fala assim, né, ele rebate, que as pessoas perguntam assim, olha, mas tudo bem, o senhor falou que não existe separação em hipótese nenhuma. Tá. Mas Moisés mandou dar carta de divórcio e mandar a mulher embora. E agora? Agora Jesus ele é bem enfático. Ele diz assim, olha, Moisés fez aquilo por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, nesse momento Jesus ele deixa bem claro que a lei de Deus, o princípio de Deus para o casamento está acima daquilo que Moisés permitiu, por essa concessão de divorciar. Mas Jesus invalidou a lei de Moisés aqui? Não. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pegam esse verso e falam assim, mas Jesus falou que se não for por causa de imoralidade sexual, pode casar de novo. Primeiro, Jesus não falou em poder casar de novo. Ele falou que aquele que se separar de sua mulher, que não seja por imoralidade sexual, comete adultério. Tá? Se casar com outra, comete adultério. E se alguém casar com a repudiado, comete adultério. Ou seja, imagine uma situação. Imagine então que Jesus está dizendo assim, olha, em caso de imoralidade sexual, pode se casar de novo, pode se separar. Tá. Então, imagina que você é casado, houve uma imoralidade sexual de algum dos lados. Então, pode haver separação. Tá bom. Mas, se quem cometeu a imoralidade sexual casar de novo, comete adultério. E aquele que foi quem repudiou se casar de novo, também comete adultério. Então, ainda que por imoralidade sexual possa haver uma separação, não pode se casar de novo. É simples assim, não pode se casar de novo. O próprio texto de Jesus diz isso. Mas, vamos lá. Aqui ele está dizendo que por imoralidade sexual comete adultério, né? Caso venha a se separar e se casar de novo. Então significa que, havendo imoralidade sexual, eu estou liberado para me separar e casar de novo? Bem, casar de novo, não é isso que o texto diz. Mas se separar, sim. Então agora vamos entender o seguinte, o que seria imoralidade sexual? Será que a imoralidade sexual seria de fato o adultério? E agora quando a gente fala em adultério, vamos lembrar o seguinte, que nós estamos falando da nação de Israel. Existe uma lei acerca do adultério. E em um determinado momento, Jesus ele pôde presenciar isso. Houve uma mulher que foi arrastada até os pés de Jesus, carregada por fariseus que estavam com as mãos cheias de pedra, e disse assim, mestre, esta mulher foi pega em adultério. E a lei diz que ela deve ser morta. O que você diz? Você lembra desse episódio? Que aí Jesus começa a escrever no chão, ele narra todos os preceitos da lei, todo mundo ali vê que é culpado em pelo menos um desses preceitos, todo mundo larga suas pedras e vai embora. E aí Jesus levanta a mulher e diz, olha mulher, onde estão os seus acusadores? Você lembra disso? Ou seja, o adultério na nação de Israel não dava permissão da pessoa chegar e falar assim, olha, meu esposo me traiu, minha mulher me traiu, eu quero a carta de divórcio. Não era carta de divórcio, era apedrejamento, era morte. Simples assim. Se foi pego em adultério, se adulterou, é morte, acabou. A outra parte se tornava viúvo.
E se é viúvo, pode se casar de novo. Você entendeu? Agora, como Jesus está fazendo menção à lei de Moisés, então imoralidade sexual não significa adultério. Porque em caso de adultério era morte. E Jesus não falou de morte aqui. Mas ele falou que poderia haver a separação por causa da imoralidade sexual. Eita, agora ficou complicado, né? Quando nós olhamos um outro texto, antes da gente falar de fato da lei de Moisés, no livro de Marcos, no capítulo 10, também é mencionado esse episódio. Mas aqui o escritor ele deu uma ênfase mais coerente. Olha o que ele disse. Jesus mencionou, né, que por causa da dureza do vosso coração, capítulo 10, a partir do verso 5. No verso 6 ele diz assim: desde o princípio da criação, porém Deus os fez macho e fêmea, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca do assunto, e ele respondeu: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Aqui Jesus ele já nem falou de imoralidade sexual e nem sugestão de separação mediante adultério. Aqui o autor ele foi enfático, ele viu o mesmo cenário e ele trouxe as palavras de Cristo. Só que é interessante que no livro de Marcos ele inclui esse princípio. Ele fala assim, olha, quem se separar, a não ser por imoralidade sexual, comete adultério. No livro de Marcos, nem foi mencionado isso. E como eu disse para você, se a gente for considerar que imoralidade sexual seria adultério, aí tem um problema. Porque em outro episódio, quando traz uma mulher em adultério, Jesus não falou em divórcio. E as pessoas falavam de morte. E Jesus não falou que ela não deveria morrer. Pelo contrário, ele trouxe o conceito de quem poderia julgá-la. Ninguém poderia julgá-la. Ou seja, em nenhum momento o autor aqui do livro de Mateus está sugerindo também que as circunstâncias que possibilitem uma separação fosse o adultério. Agora, quando você vai para essa lei de Moisés, né, a lei do divórcio, lá diz o seguinte, eu ia mencionar para você, mas vamos fazer o seguinte, vamos ler ela. Eu não separei aqui na Bíblia, mas está lá no livro de Deuteronômio. Agora vamos ver se eu acho ela facinha aqui. No livro de Deuteronômio, você vai achar essa lei. Lei sobre o casamento. Não é lei sobre o casamento. O divórcio. Lei sobre o divórcio. No capítulo 24. Que diz assim: se o homem tomar uma mulher e casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar, por ele ter achado nela qualquer coisa indecente ou imoral, este lhe escreverá uma carta de divórcio e dará na sua mão, despedindo-a de sua casa. Então presta atenção, não houve adultério aqui. O homem percebeu na sua mulher algo indecente, algo imoral, sexualmente falando. E aí quando você continua a leitura e você vê todos os preceitos da lei aqui do livro de Deuteronômio, inclusive você pode ler também no capítulo 23, quando fala a respeito, você pode ler no capítulo 22, que tem essa explicação. Por exemplo, na continuação dela diz assim, no 22, se um homem casar-se e depois unir-se com a mulher a desprezar, né, ou mandar embora, e acusar ela de imoralidade, né, ou delitos vergonhosos, ou coisas indecentes, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, mas ela não era virgem. Ou seja, aqui, quando Moisés fala do divórcio mediante a imoralidade sexual, que Jesus falou de um divórcio mediante a imoralidade sexual, aqui não fala de adultério, fala de você pegar uma mulher, pagar um dote, você se unir a ela sobre uma promessa, uma garantia de que ela era virgem, que era pura, que nunca se deitou contra o homem, e aí você se casa e descobre que ela não era virgem. Diante deste engano,
agora poderia então o homem divorciar de sua mulher, dando assim anulação ao casamento. Você entendeu? Qual que é o conceito? E aí na lei de Moisés, se a mulher passasse por isso, se ela deitou com outro homem e ficou em silêncio, mas ela casou e aí descobriu que ela já havia se deitado com outro e recebeu carta de divórcio, agora essa mulher não podia se casar mais. Simples assim, perdia o direito de se casar novamente. O homem, por sua vez, aqui é muito vago, mas por todo o contexto histórico, dá-se a entender que ele sim poderia casar-se de novo, porque não foi ele que violou a aliança, porque não foi ele que mentiu. Mas não fala aqui de traição, não fala de adultério, fala de engano. O fato da mulher dizer que era virgem, que era pura, mas não era. E aí é tão interessante porque olha aqui, o texto continua. No verso 15 do capítulo 22 diz assim: os pais da moça tomarão as provas da virgindade dela e levarão aos líderes da cidade. Ou seja, quando a mulher se deitava com seu marido nas noites de núpcias, havia a recomendação de que o lençol manchado com sangue da perda da virgindade fosse dado à família da mulher, como uma garantia de provar. Olha, ela realmente era virgem, tanto que nas núpcias ela teve o sangramento. E aí se o homem chegar depois e falar assim: olha, eu quero largar essa mulher, porque nós estávamos dormindo à noite, conversando e tudo, e aí ela pegou e me confessou que deitou com fulano. Aí agora a família vinha e falava assim: não vai separar dela não. Aqui a prova. Ela era virgem, ela era pura. E aí diante disso havia uma condenação para o homem que estava tentando se livrar da sua mulher com uma falsa acusação. Ou seja, diante disso, entenda que aos olhos do Senhor não houve um casamento legítimo porque uma das partes mentiu. Ela trouxe uma situação crítica para o casamento e houve a mentira. Agora, se a mulher já se deitou contra o homem e confessa isso ao seu marido e ele consente em habitar com ela, então pronto. Então o casamento se torna legítimo mesmo ela não tendo sido pura desde o início desse matrimônio. Biblicamente falando, Diego, mas meu esposo adulterou, posso casar com outro? Não pode. E presta atenção, casou. É até que a morte o separe. A lei do casamento prevê isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 7 você vê isso. Então assim, tudo que ocorrer após o seu casamento vai requerer de você perdão, confissão, arrependimento, mudança de postura para que corrija a situação e leve esse relacionamento até a morte. Simples assim. E aí quando você vai lá para o livro de Mateus, quando Jesus explica tudo isso, e isso é fantástico, eu quero ler de novo para você. De novo não, porque eu não li essa parte, mas eu acho que convém terminar esse vídeo com essas palavras. Porque quando Jesus ele é questionado, né, e os discípulos questionam a respeito disso, e Jesus explica essa situação, e aí eles entenderam, sabe? O que os discípulos disseram? Olha no verso 10 do capítulo 19. Se esta é a condição entre homem e mulher, então não convém casar, ué. Eu vou casar hoje, porque eu amo, gosto e tal. Aí a mulher me passa raiva. Aí mente pra mim. Aí adultera. Eu tenho que perdoar, eu tenho que superar, eu tenho que viver com ela até a morte. Então não convém casar, velho. Aí Jesus falou assim no verso 11. Nem todos podem aceitar essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizerem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Ou seja, casamento não é brincadeira. Casamento não é para qualquer um. Casamento é para a mulher que é disposta a ser submissa ao seu marido, que vai amá-lo, que vai respeitá-lo, que vai educar seus filhos, que vai cuidar dele, que vai respeitá-lo, que vai honrá-lo, que vai auxiliá-lo. É para a mulher que tem essa postura e essa disposição. Casamento é para homens
que conseguem vestir sua calça, vestir uma cueca e honrar a roupa que está vestindo. Protegendo a sua esposa, amando sua esposa, cuidando dela, lhe sendo fiel, fazendo com que ela se sinta segura, confortada e amada. Agora, se você não é homem com todos esses requisitos, o casamento não foi feito para você. Se você é uma mulher que não tem esses requisitos, o casamento não foi feito para você. Ah, Diego, mas eu quero o prazer do sexo. Gente, o sexo é exclusivo para quem casa. É simples assim. É um presente que Deus deu a quem é homem digno de um casamento, a quem é mulher digna de um casamento. Se você não é digno de um casamento, por que você quer os bônus do casamento? Você está me entendendo? Ah, mas todo mundo tem direito. Tudo bem, só que se você quiser a prática do sexo, os bônus do casamento, você precisa dos ônus do casamento. Você precisa ser uma mulher nos requisitos que Deus pede ou um homem nos requisitos que Deus pede. Ah, Diego, eu não quero perdoar o meu cônjuge, ele adulterou e eu vou largar mesmo. Ótimo, largue, use esse princípio. Ele adulterou contra mim e eu não vou perdoar. Mas aí você lembra das palavras de Cristo. Quando ele ensina o Pai Nosso e depois ele faz uma reflexão, que ele diz assim: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus depois ele diz a respeito: se você não perdoa o teu irmão, da mesma forma teu Pai que está no céu não lhe perdoará. Ou seja, se você acha que esse é o melhor caminho para a sua santificação, que é você abrir mão dos perdões que você precisa receber de Deus, porque você não quer conceder à pessoa que você fez uma jura eterna, então eu não posso fazer nada por você, tá bom? Já conhece o nosso Cantinho da Restauração? Eu vou deixar o link na descrição, um lugar fantástico, muitos vídeos com material, com postagem. Todo mundo que entra lá pode postar um comentário, contar a história do seu deserto. É só pessoal que está passando por isso, é gratuito, tá bom? Acesso em qualquer plataforma, eu vou deixar o link, acesse lá, dá uma olhadinha no material que tem lá, faça parte dessa família, curta esse vídeo, isso vai ajudar bastante essa mensagem a ser propagada, tá bom? E mais uma coisa, se inscreva no nosso canal, tá? Se você concorda, discorda, quer acrescentar alguma coisa, deixa aí no comentário, tá bom? A gente se vê logo mais. Até mais, tchau, tchau.